Queridos irmãos, que Deus, nosso Pai de infinito amor, Jesus, nosso Mestre querido, que os bons espíritos, amigos, trabalhadores da Casa do Caminho, Dr. Hermann, e todos os nossos guias e mentores possam nos envolver nessa tarde, nos inspirar para que o nosso estudo seja bem proveitoso. Nosso estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, encontra-se no item, ou no capítulo 4. Nós vamos pegar do item 21 ao 26. O capítulo 4, ele trata daquela questão de que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 21, que é a continuação do tópico Laços de Família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Então nós vamos abordar esse tema, esse tópico aqui, além de mais dois outros que tratam de limites da encarnação e necessidade da encarnação. Para a gente pegar um gancho melhor, eu vou ler o item anterior, o item 20, que vai nos dar um subsídio bom para o nosso estudo. Ele diz o seguinte: o receio do aumento indefinido dos parentes em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova que não se possui um amor bastante amplo para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos sente menos amor por eles do que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor é infundado. O fato de um homem ter passado por 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará sempre aqueles mesmos que foram motivo de sua afeição e que na Terra estiveram ligados a ele com designações diferentes ou de igual maneira. Então, olha que interessante. Esse temor que algumas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né, achando que com essa questão da reencarnação, nós teríamos no mundo espiritual um conjunto de famílias, né? 10 mulheres, 10 pais, 10 mães, um número de filhos determinado. E não é assim que funciona. Nós, ao penetrarmos no mundo espiritual, nós não somos exatamente pais, filhos, esposas, nós somos uma família espiritual, ligada por afinidades. Né? Então não são só aqueles que foram nossos parentes consanguíneos que estão reunidos nessa família. Tem amigos, parentes, tem enfim, vizinhos que foram nossos vizinhos e que não foram por acaso, não foram vizinhos por acaso. Eles fazem parte desse grupo de afinidade a que nós pertencemos. E aí existe, então, esse intercâmbio no mundo espiritual, em que cada um, por sua vez, vem desempenhar um papel diferente. Ora eu venho como pai, ora eu venho como filho, ora eu venho como marido, ora eu venho como esposa, ora eu venho como amigo, enfim, como companheiro de trabalho também, né? Então, não existe essa questão de um número infinito de famílias na espiritualidade. Então, vamos ver a continuação. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior, são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho e a filiação
das famílias acha-se reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Então, essa questão da anti-reencarnacionistas, em que eles alegam que essa questão enfraquece os laços de família, porque haveria essa quantidade enorme de famílias de acordo com cada reencarnação. Então, como nós já vimos no item 20, né, que nós lemos para pegar esse gancho, que não existe essa questão de eu encontrar 10 pais, 10 mães, eu vou encontrar aqueles espíritos afins que pertencem ao nosso grupo de afinidade, né? Então, esse aperto do laço de família, esse fortalecimento dos laços de família, ele funciona melhor na questão da reencarnação. A questão de uma, como se diz, unicidade de existências, a questão familiar ela se rompe, ela está sujeita a rompimentos. Por quê? Porque, de acordo com essa teoria, o que acontece? A criatura, o espírito é criado no momento lá da fecundação. Nasce, cresce, se desenvolve, tudo bem, aí morre. E de acordo com a sua vivência, ele poderia ir para o céu ou poderá ir para o inferno, né? Agora imagina essa questão. Uma mãe que foi para o céu, né? E um filho cuja rebeldia ele fez com que ele fosse para o inferno, né? E essa questão é definitiva. As almas nessa teoria não têm chance de se reverter. Vai para o inferno, vai ficar lá eternamente, sofrendo as agruras do inferno. Agora, que felicidade é que essa mãe poderá ter quando está no seio de Deus, no céu, ao saber que o seu filho amado está no inferno, nesse sofrimento absurdo, né? Então, a questão das reencarnações sucessivas é muito mais lógica, muito mais racional, porque Deus dá a cada um de nós todas as oportunidades necessárias à correção dos nossos problemas, à correção dos nossos erros, dos nossos defeitos. Nós não somos condenados eternamente por nada. Nós somos, sim, responsáveis pelas nossas ações. Se as nossas ações não forem boas, nós temos que responder por elas. E isso vai trazer dor, vai trazer sofrimento, naturalmente. Mas eu vou ter a oportunidade de corrigir isso, porque Deus, nosso Pai de infinito amor, Ele vai me dar chances, através de encarnações sucessivas, de eu criar juízo, de eu me melhorar. Então, é uma teoria muito mais de acordo com o amor de Deus, porque essa questão de condenações eternas, de penas eternas, seria a negação da bondade de Deus. Deus não seria, digamos, desse amor infinito e misericordioso, tão bom que deixaria que um filho seu fique eternamente no sofrimento eterno. Então, essa é uma questão que a doutrina espírita
nos esclarece com muito mais propriedade, né? Agora o item 22 nos diz o seguinte: isto em relação ao passado. Não. Quanto ao futuro, sim. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas está irrevogavelmente fixado após uma única existência. A fixação definitiva do destino traz como consequência a interrupção de todo o progresso, visto que, se há qualquer progresso, não há mais destino definitivo fixado. Conforme tenham vivido bem ou mal, as almas vão de imediato para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Assim, eles são imediatamente separados para sempre, sem esperança de algum dia se encontrarem. Daí, então, a ruptura dos laços de família. Aquele temor que os adeptos dessa ideia têm de enfraquecimento dos laços de família pela reencarnação, ela aqui se desfaz, porque justamente com a não reencarnação você pode perder os membros da sua família, não mais vê-los, não mais sentir o seu amor, né? a sua presença. Né? Agora temos também 4 alternativas interessantes, essa explicação das alternativas que se apresentam diante do nosso futuro, né? O futuro do além-túmulo. Né? Então nós temos 4 alternativas. A primeira que é o nada, segundo a doutrina materialista, né? E significa o quê? O materialista ele não acredita em espírito, né? Então, para ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, acabou. Não cogita ou não questiona de onde veio, para onde vai, não. Ele acabou, sumiu, desapareceu, ele perdeu a sua individualidade, ele perdeu-se totalmente, né? Então esse é o nada, né? Doutrina materialista, né? A segunda alternativa seria a absorção no todo universal, que faz parte da doutrina panteísta. Então, nessa doutrina panteísta, o espírito ele é criado, ele é considerado como sendo uma parte da divindade ou do todo universal. Ele se destaca, cresce, vive e tal. Quando morre, ele volta para o todo universal. Quer dizer, ele desaparece no todo universal, ele perde a sua individualidade. Ele deixa de existir como individualidade. É quase a mesmo efeito do materialista, né? É como se fosse uma gotinha, você tem uma gota, deixa cair no oceano, sumiu a gota. Ela não existe mais, não há como separá-la, né? Então essa teoria, quer dizer, o espírito aqui também se perdeu, né? Temos a terceira alternativa, que é a alternativa das igrejas, né? Em que a alma é criada no momento da fecundação. Então, o espírito é criado junto com o corpo. E aí cresce, vive e tal, e morre. E esta é uma vida única, ele considera só essa vida, uma vida única. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se não for bonzinho, se fizer bobagem, vai para o inferno. E aí acabou, é definitivo, você não tem mais chance de se arrepender ou de modificar a sua sorte. Então, esse também é um contrassenso. Se Deus é amor, se Deus é o Pai de infinita bondade, como é que Deus iria criar seus filhos, né? E deixar que eles ficassem nesse sofrimento eterno?
Então nós sofremos, sim, nós temos as nossas dores, né, que são provocadas pelos nossos erros, mas podemos corrigir isso, que nós vamos falar na outra alternativa, que é a alternativa da doutrina espírita, em que a individualidade ela permanece e sempre com progresso infinito. Aqui, então, o espírito não perde a sua individualidade. Na anterior também, eu esqueci. Ele não perde a sua individualidade, só que tem a sua sorte selada definitivamente. Ou vai para o céu ou vai para o inferno e acabou. Já na doutrina espírita, nós temos a nossa individualidade, permaneceremos com a nossa individualidade, temos que sofrer as consequências dos nossos atos, hein? Mas teremos sempre a oportunidade de refazer a nossa caminhada. Temos sempre a oportunidade de nos arrependermos, de melhorarmos. Para isso, Deus nos permite essa bênção da reencarnação. Cada reencarnação é uma oportunidade de ouro para que a gente modifique as coisas, modifique a nossa situação. Se nós ainda estamos sofrendo, pagando os nossos débitos, então vamos pagar, vamos procurar fazer o melhor para que na próxima ou nessa mesma encarnação a gente vá melhorando a nossa situação. Nós não precisamos ficar sofrendo. Se nós tivermos um pouquinho de juízo, nós vamos perceber que o nosso sofrimento ele é provocado pela nossa rebeldia. Vamos deixar de ser rebeldes, vamos ser mais compreensivos, mais tolerantes, mais amigos, mais amorosos, que esse é o amor. O amor que, como dizia Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se nós nos dedicarmos ao amor de uns para com os outros, e para com Deus principalmente, nós vamos sofrer menos. Nós vamos passar mais suavemente pelo sofrimento, né? O sofrimento pode ser duro, pode ser forte, se nós continuarmos na nossa rebeldia, ou podemos dar uma amenizada procurando modificar o nosso comportamento, né? Então, e aí essas questões de reencarnação vão nos fazendo evoluir, vamos evoluindo a cada dia. E aí vamos entrar na parte da encarnação, em que ele fala aqui, os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação ela tem limites, só que são limites indefinidos. Quer dizer, quanto mais nós nos quanto mais nós procurarmos melhorar o nosso comportamento, vamos reduzir as nossas encarnações, porque o estado de encarnado, ele ainda é um estado de sofrimento, né? Embora a gente possa melhorar, mas é um estado que nós ainda temos muitas dificuldades. Mas à medida que nós formos evoluindo, nós vamos nos tornando mais leves, hein? Vamos nos tornando mais aptos a participar de outros mundos mais felizes, mundos melhores. E aí, nessa sequência de encarnações e reencarnações sucessivas, nós vamos evoluindo ao ponto de nos aproximarmos cada vez mais do ideal de um espírito
perfeito, um espírito puro, né? Como Jesus, que é o nosso modelo, né? Então, e com isso nós vamos nos tornando mais aptos a participar da obra da criação. Porque Deus também, a gente vai percebendo isso nos ensinamentos dos espíritos superiores, que Deus nos criou para nós participarmos também da obra da criação. E nós, até nós mesmos, na nossa inferioridade, nós participamos de alguma maneira, de acordo com a nossa capacidade, nós participamos da obra da criação quando nós, por exemplo, nós damos origem à família, nós originamos os nossos filhos, a parte material. Nós é que damos oportunidade a esses espíritos que precisam reencarnar e através da nossa família que eles vão reencarnar como nossos filhos, né? Então isso é uma participação na obra da criação. Mas nós estamos falando de coisas mais elevadas. À medida que o espírito vai progredindo, vai evoluindo, ele vai participando de outros trabalhos mais importantes, trabalhos superiores, né? Até o ponto de serem coordenadores de formação de mundos, de planetas e aí por diante, né? Porque a casa de meu pai tem muitas moradas. Essas moradas são essa infinidade de mundos. A ciência hoje já nos mostra que existem uma infinidade de galáxias nesse universo. Nós já lemos alguma coisa em torno de 2 bilhões de galáxias, né? E que cada galáxia ela teria em torno de 2 bilhões de estrelas, mais ou menos por aí, umas mais, outras menos, mas seria mais ou menos nessa faixa. Então, imagina toda essa infinidade de mundos, imagina o tamanho da humanidade universal de que nós participamos. Nós somos uma pequena parte dessa humanidade, uma parte infinitesimal dessa humanidade. E aí nós iremos evoluindo e penetrando nessas humanidades mais evoluídas, hein? E tendo uma participação mais efetiva na obra da criação. Então, essa é uma visão que a doutrina espírita nos dá muito interessante e que nos torna muito felizes. Nós então percebemos aí o amor infinito de Deus que nos criou para uma vida, uma trajetória extraordinária, né? Muito bem. E aí vem outro item que nos fala da necessidade da encarnação. A encarnação seria uma punição? É uma pergunta que ele faz logo aqui. Em alguns casos ela é meio uma punição. Mas quando? Quando nós insistimos ou permanecemos na nossa rebeldia. Então, quando nós permanecemos nessa rebeldia, nós vamos sofrer as consequências. E é doloroso, dói, machuca. Mas, a partir do momento que a gente desperta, começa então a vivenciar uma outra forma de vida, ser tolerante, amar o seu próximo, respeitar os outros, amar a Deus, amar a todos como irmãos. Então aí a gente vai começando a burilar os nossos espíritos para que eles se tornem mais dóceis às leis do amor, que é a lei de Deus. E aí nós vamos, então, iniciar um processo de elevação, de evolução, que vai nos conduzir, então, a essa situação maravilhosa de espíritos mais elevados e participantes mais próximos de Deus, né? Participantes da sua obra. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, meus irmãos,
Esse estudo que nós tentamos passar para vocês. Desculpem as imperfeições, nós não somos, como se diz, oradores, né? Mas estamos aqui no esforço tentando levar para vocês alguma ideia dessa lição de hoje. Esperamos que vocês tenham tido paciência para conosco, né? E até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Graças a Deus.